Bom dia, gente linda de Praia Grande! Hoje eu vou passar um exercíciozinho para vocês e um trabalhinho para vocês. Eu pedi lá no início que vocês pusessem o dedo na Google e pesquisassem Hans Arp e visse aqueles trabalhos dele, que ele rasga os papéis enquadrados e joga aleatoriamente. Então agora eu vou pedir a vocês para pegarem uma tela que vocês devem ter feito, ou pode ser também um papel de fundo. Mas agora vocês já podem passar isso para uma tela, né, preparada, como eu falei, como tela mesmo, e vocês fazerem quadrados de formas maiores, ou eu diria, eu já tenho prática de jogar até no chão, mas vocês, como não estão habituados a trabalhar com grandes dimensões, vocês podem fazer até num pedaço de papel pequeno mesmo, de uma cor de fundo, e jogar esses recortes em cima desse papel de quadrados, de forma que caia um pedaço maior de um lado, do outro lado caia 2, 3 pedaços, não é? Depois vocês vão deixar aqueles papéis ali e vocês vão analisar, porque vocês vão jogar aleatoriamente, mas vocês vão desenvolver aí o equilíbrio e a sensibilidade de vocês, porque vocês vão começar a ver que quando vocês jogarem esses papéis cortados no quadrado, uns vão cair em cima dos outros, uns vão cair mais para fora, uns mais para dentro, mas alguns, quando você continuar fazendo isso, vão cair de forma elegante, de forma equilibrada, de uma forma agradável. E então, no meio de um monte, daquela bagunça, né, daquele caos, um vai sempre se destacar. Você vai ver essa jogada aqui, esse grupo de quadrados que eu joguei, maiores, menores, eles têm um equilíbrio, eles têm uma elegância, eles têm algo a mais. E é aquele que você vai escolher para transpor para uma tela já preparada por vocês, não é? Que eu já ensinei, e fazer uma coisa, em vez de vocês fazerem o que o Rotico fazia, botar sempre os painéis retangulares em pés, vocês vão botar deitados. Então vocês vão fazer painéis deitados, com o retângulo deitado, porque inclusive aí vai dar a possibilidade de vocês porem, por exemplo, de um lado o quadrado que caiu, desse lado maior sozinho, desse lado de cá 2 ou 3 quadrados que caíram, assim as formas deles se encaixaram, e de repente vocês vão até poder jogar e vários quadrados caíram como se fossem mais uma serpente. E aí vocês vão começar a pegar essa jogada de movimento, de equilíbrio, de harmonia, de beleza. E vocês vão começar assim, passar para as telas para poder fazer painéis. E eu aconselho a vocês começarem com tons terra, usando tons terra, né? Pode ser tons, inclusive outonais, né? Vocês saiam por aí, olhem as folhas no chão e deixem isso entrar em vocês, porque o artista é muito transpiração, né? Deixe que essas cores do outono entrem na mente de vocês, entrem no espírito de vocês, para que vocês ponham isso para fora. Então, tons
de marrom, de vinho, de amarelos ocres, tudo isso vocês vão observar e jogar em cima desse trabalho que vocês vão fazer. E aí vocês vão fazer com essa técnica. Só que em vez de ser com aquarela, logicamente com a tinta. Com uma tinta que pode ser alguma tinta que eu até ensinei a vocês, não é? E aquela tinta, inclusive, que eu ensinei, de meio de óleo e um de cascolaque, e a tinta xadrez, né? Mas daquela tinta de PVC, daquela cola de PVC, vocês podem usar, mas é interessante vocês usarem também uma tinta, vocês fazerem isso, por exemplo, com uma tinta mais acrílica, né? De preferência não tóxica, como já tem por aí. Porque a tinta acrílica, ela é misturada com água, né? Vocês sabem que a tinta acrílica é misturada com água. Então, permite muito mais para vocês que estão começando a ter essa fluidez. No meu caso, muitas vezes eu faço coisas assim que as pessoas dizem, não, isso não vai dar certo. Mas eu já tenho prática, já usei, já experimentei. E eu consigo manipular materiais de uma maneira que outro não conseguiria, né? Mas isso vem com o tempo. Então, eu acho que vocês podem tentar fazer esse trabalho para obter um resultado melhor com a tinta acrílica. Eu trabalho perfeitamente assim com a tinta óleo, eu diluo mais e eu prefiro até a tinta óleo, mas ela tem um cheiro forte, é mais tóxica, né? E dizem que já descobriram aí que não é tóxica, mas eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho ainda um pouco de rinite, sinusite e o nariz acusa que o negócio não está tão bom assim. Mas então, o lance é esse, vocês aprenderem a jogar os dados, mas jogar os dados é escolher aquele que lhe interessa, né? Aquelas posições do papel que interessam mais, que sejam mais agradáveis. Inclusive, vocês podem fazer isso com recortes de quadrado em formas diferentes. E se vocês forem lembrar daquele trabalho que eu fiz baseado em recortes de papel, vocês vão ver que no meu trabalho eu explorei essa parte de forma diferente, uma parte que Rotico explorou com a tinta e eu explorei com visual. Porque quando você rasga o papel, aquele papel que eu fiz para o meu trabalho, eu rasguei propositalmente, de maneira que a parte do rasgado não ficasse muito certinho. Ele tivesse aquela parte assim, como se fosse justamente aquelas peças que os povos primitivos usavam nas ferramentas deles, né? Tivesse aquela facetadinha das ferramentas deles. Foi isso que, inclusive, eu explorei no trabalho que eu fiz. Então, quando vocês rasgam o papel, com habilidade, vocês vão rasgar o papel e eles vão ter aquela facetadinha, né? E isso já dá uma inspiração de aquela facetadinha já leva vocês à sensibilidade do bloco interno, de uma coisa, de uma cor mais sólida, né? E aquela facetadinha ali, que sai no papel rasgado, já é o gatilho para vocês fazerem a fluidez, sendo que sempre de fora para dentro e não de dentro para fora com a tinta de dentro para fora,
e fazendo a tinta de fora para dentro para dar essa fluidez. O que não significa que em um outro trabalho que vocês façam, interesse fazer a tinta de dentro para fora. E até vocês podem explorar esse efeito que dá de mais fluidez, vocês fazendo a tinta de fora para dentro, com o dentro ainda molhado, né? De forma que você vai esbatendo e dando essa fluidez, e também para muitas outras coisas o de dentro para fora, né? E vocês podem, inclusive, usar esses efeitos em outros trabalhos. Com certeza, vocês futuramente vão encontrar muitas maneiras de usar essas duas possibilidades e todas as infinitas possibilidades que as texturas, as tintas, a luz, tudo, enfim, possa dar a vocês, e vocês podem, com certeza, vão explorar.